Graça e paz, povo de Deus. Estamos aí mais uma vez transmitindo a mensagem, essa mensagem unicamente pela internet e orando para que Deus possa assim abreviar esses tempos, para que possamos de novo estarmos aqui reunidos, orando, louvando ao Senhor, junto com a congregação. Queria compartilhar com vocês aí Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35 até o versículo 38, aquela palavra bem conhecida, quando Jesus ia por toda parte pregando o evangelho, fazendo o bem e levantando ou pedindo que os discípulos orassem para que levantassem trabalhadores, para que Deus enviasse trabalhadores para a seara. E aqui o texto diz assim, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se, teve dó, sentiu a dor das multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aí está a palavra de Deus, então, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35. Peço agora que você, que está aí na sua casa, ore agora, tire um momentozinho aí na sala e chame a atenção das pessoas que estão à sua volta. Ou se você está sozinho no celular, no seu tablet, ore agora para que Deus fale ao seu coração. Pai, nós te louvamos, te adoramos. Muito obrigado por esse momento. Podemos estar aqui compartilhando a tua palavra num período tão difícil como esse, Senhor. Período em que precisamos estar reunidos, precisamos estar orando uns pelos outros, precisamos estar compartilhando, assim como diz a tua palavra, que quando nós nos reunimos, um tem palavra profética, outro tem palavra de revelação, outro tem um testemunho, outro tem um louvor. Mas por força das circunstâncias, Senhor, nós estamos aqui, louvando e adorando ao Senhor e transmitindo a tua palavra, pedindo que o Senhor alcance agora cada coração de cada pessoa que está nos ouvindo, que está nos vendo, e que essa palavra penetre no profundo da alma, do espírito, vivificando o espírito, curando a alma, restaurando a alma e curando o corpo, Senhor. No nome de Jesus, nós te louvamos e te adoramos para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Antes de compartilhar a palavra, eu quero colocar alguma coisa que está no meu coração e eu preciso estar falando sobre isso, porque nos incomoda muito a ausência, nos incomoda muito a comunhão, a falta de comunhão, o abraço apertado, a pergunta: como é que você está? Você está bem? E não houve em nenhum momento da história, acho que já compartilhei isso aqui, em que a igreja tenha obedecido um comando do Estado. Então, a igreja ela é um organismo vivo, e na Bíblia ela é comparada com uma família, como uma semente, como um fermento, e que cresce, que leveda, que tem sustentabilidade nela própria, não precisando de nenhuma outra estratégia a não ser a presença de Deus nas nossas vidas. Nós vemos isso no livro de Atos, querido.
E a partir do momento em que a igreja se levanta como reino de Deus, ela é perseguida. Tentam destruir e cada vez mais ela cresce. Assim como a massa de um pão, quanto mais você bate, mais o pão vai crescer. Então eu creio nisso. Eu creio que é um momento que a igreja não pode virar Estado. Primeiro, a igreja deixa de ser um organismo para se tornar uma organização. Depois, já que é uma organização, então ela tem um CNPJ. Tendo um CNPJ, ela é comparada a uma empresa. Então, sendo uma empresa, ela agora é regida pelas leis do Estado. E aí, então, nós estamos caminhando, talvez, para se tornar uma igreja organizada, com CNPJ. Já somos uma igreja organizada, com CNPJ, empresarial, e daqui a pouco é uma empresa estatal, uma empresa do Estado, que o Estado tem as suas ingerências sobre ela. E aí, são duas coisas que as pessoas estão aprendendo agora sobre a igreja. Primeiro, o Estado vai olhar e dizer: está vendo? Eles obedecem o nosso comando. Feche, eles fecham. Então, é bom lembrar para o Estado, ou para quem quer que seja, que está fechado esse local aqui, aonde a igreja se reúne. Mas a igreja agora está reunida em cada casa, em cada família. A tua família agora é uma igreja. Agora está se cumprindo aí na sua casa o que o Senhor Jesus diz: onde tiver 2 ou 3, lá eu estarei. Quem estará lá? A presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus aí na tua casa, na tua sala, trazendo toda a paz necessária para se estabelecer uma família. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. A igreja não fechou, a igreja está reunida em casa. A igreja não fechou, a igreja está em família. Cada família reunida, entendendo e percebendo e recebendo a presença do Espírito Santo de Deus. E eu oro para que por esse tempo venha um avivamento tremendo na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Essa é a primeira coisa que nós temos que aprender. A segunda coisa é que a igreja primitiva ensinava, os apóstolos ensinaram a igreja primitiva, não só a viver, mas a morrer. Então a morte não nos apavora, a morte não nos assusta, a morte não nos deprime. Paulo diz assim: o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Se não é assim, então vamos ter que apagar esse versículo da Bíblia. Você que está assustado, está apavorado aí na sua casa, com medo de morrer, eu tenho uma palavra de ânimo para te dizer: o Senhor Jesus tem uma aliança com você, para curar o teu corpo, para restaurar a tua alma e para vivificar o teu espírito. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa, contra a tua família, contra a tua vida. Então não tenha medo de morrer. Tenha medo de viver sem a presença de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que se você vive nessa sociedade segundo os ditames do mundo e não obedece, não ouve e não anda no comando do reino de Deus, então você está morto. Precisa de uma palavra para te vivificar. Desperta, tu que dormes, acorda e Cristo te iluminará, mostrará a vida eterna. Aqui no livro de Mateus, a eternidade toma conta do tempo e o céu desce na terra, querido. Então, que essa palavra traga ânimo na sua vida. Ninguém pode fechar a igreja, não pode. Por quê? Porque a igreja é uma família, a igreja é um organismo vivo, a igreja é uma semente, a igreja é um fermento. Vamos contaminar toda a massa, contaminar todo o território, possuir todo o território no nome de Jesus. Então, fica aí essa palavra que está ardendo o meu coração por esses dias. Algumas pessoas ligam para nós e dizem: pastor, a igreja vai estar fechada. Não vai estar. O local, o prédio vai estar impedido por uma questão de decreto. Mas a tua casa é família, a tua família é igreja, a tua igreja é de Deus e está reunida aí com você, no nome de Jesus. Então, dentro dessa perspectiva, dentro disso que eu tenho colocado, eu quero voltar então para o texto que leio. Porque aqui Jesus, aliás, é bom você ler todo o capítulo. Aproveita que você está aí com bastante tempo. Então leia o capítulo 9 de Mateus e você vai ver aonde desemboca nos versículos 35, 36, 37 e 38, que é o resumo do que acontece no capítulo. Então no versículo 3, aqui diz que
logo no início ali, que trouxeram, no versículo 2, lhes trouxeram um paralítico deitado num leito. Então, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, estão perdoados os teus pecados, meu filho. Mas alguns escribas, alguns fariseus diziam consigo: ele blasfema. Aí a partir daqui você vai ver de 4 a 5 acusações de escribas, de fariseus e da opinião popular sobre Jesus. Então a primeira é essa aqui, ó: ele blasfema, ele está blasfemando, ele está se tornando, ele quer ser Deus, ou ele está se tornando igual a Deus, ou ele quer isso. E aí então a resposta de Jesus para isso é versículo 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecado, eu digo ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vai ser feliz, vai viver a tua vida normal, a tua vida esponsal, a tua vida de responsabilidade na família, porque o Senhor tem dado essa ordem para você. As pessoas vão dizer: está endemoniado, está possesso, está blasfemando. Não é. Andamos debaixo de uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Aí depois o versículo 11 diz assim: ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com pecadores? Por que ele se mistura com gente dessa laia? Por que ele se mistura com os párias? A resposta de Jesus é no versículo 12, diz assim: mas Jesus, ouvindo isso, disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Ide, porém, pregai o que significa: eu quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. E aí então, mediante essa palavra, o Senhor está estabelecendo um princípio de Deus. Deus quer misericórdia, Deus quer arrependimento, Deus quer o teu coração, Deus quer a tua motivação, e não a pantomima, e não o remedo, e não a estratégia de agradar com uma aparência. O Senhor vê o coração. E aí então, no versículo 24, quando ele chega para curar uma menina, ele diz assim, olha, versículo 24: retirai-vos, porque essa menina não está morta, essa menina apenas dorme. E as pessoas que estavam ali, diz o texto, riram dele, riram-se, que coisa, não está vendo que a menina morreu? E aí então, mas Jesus, afastando o povo, e Jesus tomou a menina pela mão e a levantou, e a fama dele correu por toda aquela terra: menina, levanta-te. E aí então, praticamente o que acontece no capítulo 9, até desembocar nesses 4 versículos que eu li. Quais foram as reações de Jesus? Primeiro, que para nenhuma acusação, para nenhuma pergunta, para todas as perguntas, para todas as acusações. E por último, então, ainda disseram assim: ele faz isso porque ele está tomado de demônio, ele serve ao demônio. Olha aqui o versículo 34. Mas os fariseus murmuravam e diziam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios, é que ele faz a cura maravilhosa. Veja bem, querido, olha, acusaram Jesus de blasfêmia, acusaram Jesus de trabalhar para o diabo, acusaram Jesus de fazer as coisas como um rebelde. E aí, qual é a reação do Senhor para isso? Como Jesus reagiu a tudo isso? Que aí entra exatamente o que eu quero ministrar na sua vida. Quais são as reações, quais são as ações nesses dias de crise? O que você tem que fazer nesse momento em que estamos vivendo? A primeira situação, a primeira coisa que Jesus faz é versículo 35. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte
de enfermidade. Qual é a resposta de Jesus a quem o criticava? Qual é a resposta de Jesus a quem olhava para ele e dizia que ele estava trabalhando ou servindo a Satanás? Qual é a resposta de Jesus às pessoas que olhavam e riam dele? Pregava o evangelho do reino, percorria as cidades, ensinando o evangelho, pregando o evangelho e curando toda sorte de doença. As boas novas que Jesus pregava do reino simplesmente era que o Messias esperado, tão desejado pela nação de Israel, chegou esse momento. E os milagres que Jesus fazia era para autenticar a sua vida, era a identidade do seu ministério. Era dizer, está vendo, olha, eu estou ensinando o evangelho, eu estou pregando o evangelho do reino de Deus e, por consequência, olha o que está acontecendo. As pessoas estão sendo curadas. Está se cumprindo o que fora dito pelos profetas, que o Messias traria nas suas asas a cura para as pessoas. Mas veja bem, queridos, o milagre não era o principal aqui. Se você for ver na sequência do versículo, está escrito aqui, ó, percorria as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. No outro texto diz até expelindo demônios. Retira-te, Satanás, no nome de Jesus. Retira-te da tua família, da tua casa, da tua vida, porque é estabelecido aí o reino de Deus. É interessante você ver isso, prestar atenção nisso, porque os milagres são sinais do ensino, os milagres são sinais de transformação, os milagres são sinais do evangelho do reino que está sendo pregado por esses dias. Aqui mesmo, Mateus 9:27, a cura de 2 cegos, diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi, tenha compaixão de nós, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então ele, entrando em casa, aproximaram os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso te curar? E eles responderam: sim, Senhor. Então Jesus tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuide para que ninguém o saiba. Na outra tradução diz: acautelai-vos de que ninguém fique sabendo. Versículo 31. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Já vi algumas pregações nesse texto que fala positivamente desse texto ou da ação que fora dito por Jesus. Mas eu não vejo assim, eu não vejo. Faltou obediência aqui. É como se os cegos tivessem chegado para Jesus: nós precisamos de um negócio. O que é? Precisamos ser curados. Nós temos um problema no olho. A nossa vista, eu preciso enxergar. Precisamos andar, precisamos trabalhar. E Jesus disse: então vocês creem que eu posso fazer isso? Cremos. Jesus tocou os olhos e eles foram curados. E aí então Jesus fala-lhes explicitamente, claramente: não fale com ninguém. Por que é essa ordem? Porque o Senhor tinha dado e tinha falado sobre isso. O Senhor Jesus não queria que a fama se espalhasse, no sentido de que chegasse ao momento da crucificação antes de percorrido o ministério. A fama vai se espalhar, mas vai chegar também no ouvido das autoridades que estão sendo contraditas, do império religioso da época. Ele está fazendo cura, ele está pregando fora dos ditames religiosos, ele está confrontando a religião. Então Jesus não queria perseguição antes do tempo. Então era importante. Isso aqui Jesus não falou por falar. Então tudo bem, não fale para ninguém. Não, o Senhor lhes deu uma ordem explícita.
acautelai-vos, que ninguém fique sabendo. E aí os cegos, quando enxergaram, disseram: não, Senhor, o nosso problema era que nós precisávamos enxergar. Agora deixa que já estamos enxergando, agora deixa que nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer do nosso jeito. Obediência. O reino de Deus não é só milagre. Você tem que receber o milagre, tem que receber a direção de Deus, mas você tem que receber também espírito de obediência, de obedecer o que Deus está falando com você. Me lembra o texto de 1 Samuel 15, 22. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Saul havia recebido uma ordem explícita de Deus e não obedeceu, e Samuel chega para ele e diz: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. E Saul diz: não, mas nós sacrificamos, olha, vamos sacrificar tudo isso a Deus. Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Não é externo, é interno, é no seu coração. Assente a obediência de Deus na sua vida para esses dias. Ouça a voz de Deus, pregando o evangelho do reino de Deus. É a esfera crescente, vivificante, no qual o governo de Deus se estabelece na sua vida, no qual o reino de Deus é reconhecido na sua vida, é obedecido, é procurado, é desejado e é desfrutado. E aonde acontece isso, pastor? Na tua alma, no teu corpo, no teu espírito. Isso é reino de Deus. E na Bíblia, a palavra igreja tem 2 vezes. Preste atenção. Na Bíblia, a palavra igreja tem 2 vezes. Lá em Mateus 16, 18, e depois lá em Mateus 18, 17. Uma palavra explícita sobre a igreja. E reino de Deus, 120 vezes tem a palavra reino de Deus. Era o mote, era o tema da pregação de João Batista. Arrependei-vos, porque chegou o reino de Deus. Foi plantado na tua alma uma semente, como eu falei aqui na introdução. Foi plantado na tua alma um fermento, vai levedar toda a massa. Aí você está pensando assim: pastor, vai levedar, vai contaminar todas as pessoas? Primeiro tem que contaminar a sua vida. Você recebe a semente do Espírito, o Espírito é vivificado. Depois essa semente cresce na tua alma, a semente do reino de Deus, o fermento do reino de Deus começa a tomar forma, a crescer, o pão de Deus na tua vida, na tua alma, na tua intenção, nas tuas motivações, e afeta a tua obediência. Eu vou fazer isso porque eu faço parte do reino de Deus. Ou você reduziu tudo isso apenas: eu não vou fazer isso porque eu sou da igreja, e na minha igreja tem um estatuto, na minha igreja tem regra. Você faz parte do reino de Deus. Não é o Estado lutando contra o Estado, é o reino de Deus superior a toda a intenção, a toda a organização humana, contaminando a minha vida, e a minha vida contaminando outras pessoas. Aí sim, a massa crescendo, ocupando território, a semente tomando forma de uma grande árvore, onde haverá grandes benefícios para as pessoas, para o município, para a nação, para as nações. Isso é reino de Deus, querido. A palavra cristão ou crente é 3 vezes na Bíblia: Atos capítulo 11, 26, que é a primeira vez, depois em Atos 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. 3 vezes, crente ou cristão. Lá em Atos capítulo 11, 26, quando pela primeira vez alguém olhando, lá em Antioquia, chamou os discípulos de Jesus de crentes, de cristãos. E a palavra discípulo, no Novo Testamento, 290 vezes. Você é discípulo do Senhor Jesus? A palavra Salvador,
25 vezes. E a palavra Senhor, 700 vezes. Salvador. Jesus, meu Salvador, me salvou de mim mesmo, me salvou do pecado, me salvou do mundo, me salvou do inferno. E agora? Agora você tem que seguir ao Senhor do reino, ao Rei do reino, ao Rei Jesus, que veio a esse mundo de trevas, trazer luz, trazer força e motivação para vivermos. É esse evangelho que o Senhor Jesus pregava, o evangelho do reino. Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Não vim chamar justo, vim chamar pecadores ao arrependimento. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Aí sim, curando também. Ah, pastor, então eu não posso ser curado? Está aqui, está escrito aqui, ó. Você está inserido no reino de Deus. No reino de Deus também tem cura, tem ensino, tem obediência, tem o reino estabelecido na sua vida, mudando o seu caráter. O maior milagre da sua vida é você ser salvo de você mesmo, do mundo pecaminoso que habita na alma. Isso é milagre. Tá, mas eu preciso também de cura, também. E curando toda sorte de doenças e enfermidade. Você precisa experimentar o reino de Deus na sua integralidade. Aleluia. Que Deus cure a tua alma, restaure a tua alma, que Deus cure o teu espírito, restaure a tua vida e o teu corpo físico venha ânimo para viver, para trabalhar, para prosperar, no nome de Jesus. Segunda coisa, de como Jesus enfrentava aquele mundo em crise. A primeira coisa é pregar o evangelho do reino, o evangelho que transforma a sua vida e transforma a sociedade. Segunda coisa, vendo ele as multidões, versículo 36, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, teve dó, teve compaixão, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Ei, aleluia. Segunda coisa é olhos espirituais, olhando a necessidade das pessoas, olhando e vendo uma sociedade de pessoas exaustas, cansadas, aflitas e principalmente como ovelha, mas sem pastor, ao léu, como o salmista diz, o ímpio é como a moinha que o vento leva. Quem sabe hoje a sua vida não está assim. Quem sabe você não está exausto, aflito, estressado, angustiado, não tendo a quem recorrer, não tendo aonde ir. Eu te apresento hoje o Senhor Jesus Cristo, aquele que olha e vê a sua necessidade, porque Ele tem olhos espirituais. Olhava para a multidão, mas não via a multidão como número, não via a multidão como uma massa de manobra, não via a multidão como mais um, ou não via nada. Que diz que Ele enxergou, olhou e viu a necessidade de cada um. O Senhor Jesus agora está olhando a sua necessidade, por mais difícil que seja. Os olhos do Senhor Jesus penetram a nossa alma, vai lá no nosso espírito, sanando todas as reais dificuldades e as reais necessidades das nossas vidas. Lá em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 26, Marcos 8, 22 ao 26, tem a cura de um outro cego que o Senhor está restaurando, e ali é um texto muito ímpar, porque é uma das únicas vezes que o Senhor Jesus cura alguém em duas etapas. Você lendo lá o texto, você vai ver o Senhor Jesus curando um homem que era cego, cuspiu no olho, cuspiu nos olhos, tocou com a mão e perguntou: você está enxergando alguma coisa? Ele abre
e diz: eu estou vendo as pessoas como árvores, eu estou vendo as pessoas, mas não estou enxergando e não estou discernindo, não estou vendo a compleição física. Então o Senhor toca novamente e é restaurado a sua visão perfeita, em estado perfeito. Então nós temos 3 maneiras de enxergar pessoas. Primeiro, não enxergamos como são paisagens, ou faz parte da paisagem, é indiferente. Nós somos indiferentes. Não diz nada para nós. A segunda maneira de enxergar pessoas é como se pessoas fossem máquinas ao nosso dispor, para satisfazer a nossa vida, para satisfazer o nosso ego, a nossa voz de comando. Faça isso. E a terceira maneira de enxergar pessoas é como Jesus enxerga: corpo, alma e espírito. Como é que você enxerga as pessoas que estão à sua volta? É outro texto lá em Lucas capítulo 7, 44 ao 47, principalmente o versículo 39, quando Jesus está na casa de um homem, e ali tem um banquete, e então as pessoas sentavam-se em umas mesas baixas, escoradas em almofada, e os pés ficavam para trás. Então entra uma mulher naquela cena, é Lucas 7, 44 ao 47. Então entra uma mulher, ela não fora convidada, e ela entra naquela sala, ela entra naquele ambiente, naquela casa, e unge os pés do Senhor com lágrimas, lava os pés de Jesus com lágrimas, beija os pés e unge os seus pés com perfume. E aí então o versículo 39, Simão olha e diz assim: se este fora profeta, bem saberia quem é esta mulher, qual a qualidade dessa mulher, e bem saberia que ela é pecadora. Então Jesus dá uma aula tremenda ali, e fala algo profundo, dá uma lição. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 44, a pecadora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Versículo 39, ao ver isto, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca agora, porque ela é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa eu tenho para dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois como que pagar, perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Qual deles ficará mais agradecido? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher disse: vês, olha os olhos espirituais do Senhor. Simão está olhando essa mulher. Com que olho você está olhando essa mulher? Com que olho você está enxergando essa mulher? Qual o olhar que você tem para ela? Vês esta mulher? Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com seus cabelos. Tu não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoados lhe são os seus pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: perdoados são os teus pecados.
E os que estavam com ele começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Coisa tremenda, né? Nós não podemos julgar ninguém, queridos. Ultimamente vivemos uma paranoia religiosa no Brasil. Gente querendo saber quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Fulano morreu, foi para o céu. O fulano morreu, foi para o inferno. Por favor, queridos, o ser humano não tem competência para isso. Por quê? Porque nós não enxergamos o espírito de ninguém e nem a alma. Nós enxergamos só o corpo. Vamos ter 3 surpresas quando chegar no céu. Nós vamos ter 3 surpresas quando chegar no céu. Primeiro, a de você está lá. Meu Deus, eu estou aqui. Cheguei. Como é que foi isso? A segunda surpresa. Quem você pensava que não ia estar, vai estar. Quem você pensava que não ia estar, vai estar. Porque é Deus que sabe, é Deus que conhece. E a terceira surpresa, quem você pensava que ia estar, não estará. Então, em nome de Jesus, que o Senhor esteja restaurando os teus olhos espirituais, discernimento. Pare de olhar as pessoas com um olhar de crítica, de julgamento. Você não sabe o que está acontecendo na alma das pessoas. Você não sabe o último momento de uma pessoa. Preguei para uma senhora uma vez que ela tinha um grande trauma na vida porque achava que o seu esposo, ao morrer, tinha ido para o inferno. E aí eu perguntei para ela: como é que você sabe que ele foi? Aí ele: por alguns comportamentos dele, por algumas situações. Eu falei: e os últimos minutos, você acompanhou? Acompanhei, pastor. Os últimos minutos eu acompanhei, estive ao lado dele. Você viu o que aconteceu na alma dele? Ela ficou me olhando. Como assim? Eu falei: você viu o que aconteceu no espírito dele? Não, eu não vi. Então como é que você sabe? De repente ele se arrependeu no último momento, no último instante. Aí li esse texto aqui, Romanos capítulo 14, versículo... A partir do versículo 7. Porque nenhum de nós, Romanos 14, 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, morremos para o Senhor. Quem quer, pois, vivo ou morto, nós somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. E cada um de nós dará conta a si mesmo a Deus. Entrega a tua vida ao Senhor, no nome de Jesus. Peça que Deus esteja restaurando os teus olhos. Simão olha para uma mulher e diz: ela é pecadora. Essa mulher eu vi ali na esquina se vendendo. E Jesus olha e diz: esta mulher está salva, porque ela me encontrou, ela me honrou, ela lavou os meus pés, ela me beijou. E o toque que eu senti dela foi um toque de honra, de adoração. Mas não é o que está acontecendo na sua cabeça, Simão. Você está julgando a mulher e está me julgando. Que o Senhor Deus esteja hoje restaurando os teus olhos espirituais. Assim como o Jó disse: fiz uma aliança com Deus e fiz uma aliança com os meus olhos. Que Deus esteja trazendo bênção na sua vida, no nome de Jesus. O Senhor Jesus, vendo ele a multidão, compadeceu-se, que eram exaustas e aflitas. Terceiro ponto que quero ministrar na sua vida. Vendo e resolvendo a crise. É o que o Senhor olha. Então, primeira coisa que eu falei para você. O Senhor Jesus é aquele que prega o Evangelho. Ele mesmo é o Evangelho. Ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Segunda coisa, os olhos do Senhor é espiritual. Vê a nossa necessidade.
E a terceira coisa que quero ministrar na sua vida é que, apesar de ver os problemas, o Senhor também tem a solução. Porque olha aqui, ele diz assim: então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vendo e resolvendo a crise. Vendo e resolvendo a crise. Qual é a crise? Uma multidão exausta. Qual é a crise nos dias de hoje? Uma multidão exausta, uma multidão doente e uma outra exausta porque está cuidando dessa multidão, e uma outra aflita porque faz parte daquela multidão que está enferma e doente. E o Senhor não se apavora, Ele olha e dá o diagnóstico. Ele diz assim, Ele dá o relatório: há uma multidão exausta, queridos. A gente com problemas de saúde agora, peleando para respirar. E uma outra multidão de exaustos, trabalhando para lhes trazer vida. E o trabalho é exausto, o trabalho é extremo, porque só Deus pode dar vida. Que Deus esteja ajudando a sua vida agora. Se você está enfermo, que o Senhor esteja te curando. Se você está cuidando de alguém que está enfermo, que Deus esteja restaurando as suas forças, te dando ânimo. Foi para isso que você nasceu, para cuidar do outro. Então que venha sobre você a capacitação, que venha sobre você os dons, que venha sobre você a força do Espírito de Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, para que você cuide de muitas pessoas e não fique exausto, fique renovado, porque a palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm, voam e não se cansam, porque a esperança, a força, o ânimo está em Deus. Deus esteja fortalecendo a sua vida. O Senhor Jesus já tinha visto isso. Há uma multidão exausta aí fora, há uma multidão aflita, há uma multidão cansada. E aí o Senhor então traz a solução. Olha o que ele diz aqui, ó. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A solução, novos trabalhadores, novos ministradores, novos discípulos. Por que você parou de fazer discípulo? Por que você parou de pregar o evangelho? Qual é a desculpa? Já tem uma desculpa pronta aí: é o coronavírus, é o vírus, é a doença. Isso não é impedimento para você alcançar pessoas. Isso é a oportunidade de você encontrar pessoas exaustas e você pregar o evangelho, anunciar a força de Deus. A crise, uma multidão exausta. A solução: Deus mande trabalhadores. E a fonte da solução: Deus, porque você vai estar orando a Deus e Deus vai estar enviando pessoas. Mas eu me encontro desanimado, pastor. É porque você está olhando demais para a circunstância. É porque você está olhando demais a multidão. Está com o olho e vendo a grande multidão. O Senhor Jesus fracionou, olhou a multidão, olhou os trabalhadores e olhou para Deus. Quando eu capinava com meu pai, ele me deu uma lição de vida. Capinando uma roça de milho muito grande, e eu me cansava porque eu levantava e olhava e ficava olhando o tamanho da roça. Quantos pés de milho eu tenho que carpir? E aí ele dizia: preste atenção, rapaz, preste atenção, baixe a sua vista e olhe para o próximo pé. Você limpou um, vai lá e limpe o outro. E só olhe para frente quando der hora do almoço. Aí você olhe não para o que falta, olhe para o que você fez. E assim eu fiz. Limpei um pé de milho, carpinei o outro, limpei o outro. E aí daqui a pouco me interti limpando, até esqueci a hora do almoço. Daqui a pouco eles: olha, vamos parar, vamos almoçar. Aí quando parei, ele disse: agora olhe para trás. Eu olhei, poxa vida, já tinha um bom tanto limpo. Se você olhar para a multidão, você vai ficar cansado. Se você olhar para o Senhor Jesus, você vai ficar renovado. E tem mais uma coisa:
as pessoas vão ver você trabalhando e vão se inspirar na sua vida e vão querer fazer o que você está fazendo. E vão querer trabalhar como você está trabalhando. E vão querer fazer o que você está fazendo. Aí daqui a pouco não é só 1, é 2, é 12, é 24, é 48. Deus está levantando um exército por esse tempo, de homens e de mulheres, para trabalhar na sua obra. Deus tem te chamado para o ministério? Fique olhando a derrota dos outros, nem conversa dos outros, nem escândalo dos outros. Deus chamou você, vai trabalhar, não olhe para trás, coloque a mão no arado. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, porque tem serviço certo, tem serviço reto, tem propósito. Olha essa mulher pecadora, encontrou o propósito na vida de Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou ungir a vida daquele homem, eu vou honrá-lo, porque ele entrou lá e ninguém o recebeu com a devida honra. Talvez Simão estava dizendo assim, esse camarada aí é menor do que eu, é um carpinteiro, é filho de José. E aquela mulher discerniu em Cristo o propósito. E hoje está aqui escrito o testemunho dela. Por que você parou de pregar o evangelho? Por que você parou de orar pelos enfermos? Ah, pastor, porque eu oro morre, e daí? Ministra o evangelho de salvação. Morreu, mas morreu salvo. E se ficou curado? Curado para a glória de Deus. E não como aqueles cegos que foram curados e de imediato disse, Jesus, não, fica tranquilo, que agora eu estou enxergando, agora é comigo, agora é do meu jeito. Que nem Saul, não, eu vou obedecer a Deus, mas vou obedecer do meu jeito. O Senhor tem princípio para a sua vida, o Senhor tem direção para a sua vida. Quero orar por você agora, para que o Senhor esteja restaurando na sua vida olhos espirituais, para que o Senhor esteja restaurando na sua vida o lugar onde o reino de Deus vai se estabelecer, onde o evangelho do reino vai crescer, onde será fermentado toda a tua alma para o bem, onde será lançado a semente da fé e você receberá tudo aquilo e todas as promessas de Deus. E principalmente o propósito a qual Deus te colocou nesse mundo será vivificado, será animado, será restaurado no nome de Jesus. Curva a sua cabeça agora, você que está aí na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem. Pare por um instante agora de fazer o que você está fazendo e ore comigo agora, pedindo que o Senhor esteja então trazendo esse evangelho do reino na sua vida, abrindo os seus olhos para as verdadeiras necessidades humanas, e você se colocando ao lado de quem está trabalhando, para pregar o evangelho do reino. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Deus. Muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento, pela oportunidade de pregar o evangelho, pregar o teu evangelho, pregar o evangelho do reino de Deus, que está plantado em nossas vidas, que está lançado em nossas vidas, ó Pai. É um privilégio, Senhor. Nos dê saúde, nos dê motivação e ânimo, nos dê saúde espiritual, de sempre ouvir a tua voz, nos dê saúde na alma. O Senhor pode restaurar agora todo problema psicológico, Senhor, e principalmente, meu Deus, nos dê serviço. Coloque diante de nós pessoas que precisam ouvir uma palavra, pessoas que precisam de oração, pessoas que precisam ser ministradas por Ti, Senhor. Não nos deixe perder no meio dessa multidão que está exausta, Pai. A igreja não pode ficar exausta, a família não pode ficar exausta, porque nós somos ministros do evangelho, Senhor. Esteja curando agora todos que estão me ouvindo agora, Pai. Ei, Deus, traga agora colírio do céu nos olhos, como está escrito no Apocalipse capítulo 3. Colírio nos olhos, o ouro de Deus, o ânimo e a força do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, querido. Aleluia. Que você fique firme na palavra do Senhor. Queremos pedir que você aguarde aí os avisos para a próxima semana, para que possamos assim
estabelecer o que iremos fazer na próxima semana aí. Amém? Fique ligado aí nas nossas redes sociais, porque anunciaremos aí o horário e o dia dos nossos cultos pelas redes sociais. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique na paz.